Fala pessoal, você tá no Antônio Sala, o canal da informática, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse formulário com HTML e com CSS. Já tô aqui no meu desktop, o que a gente vai precisar fazer? No arquivo index.html vai ficar a nossa estrutura do formulário. Então a gente já vai colocar aqui o nosso form e fechar o form para poder colocar os nossos campos aqui dentro. No caso eu vou querer um input do tipo texto, eu usei aqui o element do VS Code para ficar mais fácil, com class imp e um placeholder, que eu não vou colocar nada por enquanto, que depois eu vou editar, mas vou dar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E aqui no último eu vou editar para colocar um type do tipo email, como tá aqui. E por último eu vou colocar aqui um text area. Eu não vou colocar nome nem ID, vou deixar só as colunas aqui por padrão. E vou colocar aqui um class que vai ser txt. Por último também, não pode faltar, que é o input do tipo submit, que é o nosso botãozinho de enviar formulário. Então vou colocar aqui a submit com value enviar. Com também um class, o que a gente vai usar para poder editar o estilo dele, um class de imp submit. Perfeito. Também vou colocar aqui já a edição do placeholder, que é o nome, que é o campo nome, que é o primeiro campo de texto. Depois o assunto e também o e-mail. Agora sim a gente já tem a estrutura pronta. Se a gente olhar aqui no nosso navegador já vai estar aqui certinho os campos, mas eles ainda não estão editados. Ah, falta também o placeholder do text area. Então vamos copiar e colar aqui, que vai ser a nossa mensagem. Agora a gente vai para o CSS. O CSS é um arquivo externo, como a gente pode ver aqui que está puxando na linha 7. E eu já deixei umas pré-definições para mudar a cor do background, do fundo aqui do nosso navegador, do nosso body. E dentro da section que está o form, eu coloquei para deixar tudo centralizado bem no meio da tela, que assim fica mais fácil de visualizar, mas isso aqui é só pré-definição minha. Quando vocês fizerem, vocês podem mudar isso aqui, não tem problema. Agora a gente vai editar o nosso form. A gente vai deixar ele aqui com o idif de 100%. Também vai deixar aqui um display flex para poder melhorar essa exibição, porque por enquanto o formulário está na horizontal, a gente quer colocar ele na vertical. Então eu coloquei display flex, flex direction column, e também vou colocar aqui um justify content center para ver como é que vai ficar esse formulário. Ok, ele já está pegando de ponta a ponta todos os campos, ainda não está perfeito, a gente quer deixar ele limitado numa certa largura, então a gente vai fazer isso aqui agora. A gente vai pegar aqui input.imp, vai colocar aqui um idif de 60VW. Aí o que eu vou fazer? Para não ter problema com o design, eu vou colocar aqui um max width de 450 pixels, que assim o nosso o tamanho, a largura máxima do nosso campo vai ser de 450 pixels. Mas mesmo assim, se eu aumentar e diminuir a tela, não vai alterar aqui o tamanho, ele vai continuar do mesmo jeito, vai continuar com o máximo, assim, ele não vai estender até o fim da página, ele não vai quebrar o design. O tamanho do nosso input só vai até 450 pixels, ele não ultrapassa isso e depois ele só vai diminuindo. Vamos fazer a mesma coisa com o text area, porque senão vai quebrar o meu design. Então eu vou vir aqui, text area.txt, vamos colocar exatamente as mesmas configurações, e se vocês perceberem, ele já está alinhadinho aqui com os outros campos. Eu vou só colocar aqui um align items center no meu formulário para deixar todo mundo no centro, todo mundo bonitinho aqui, todo mundo um embaixo do outro e todo mundo aqui para melhorar a exibição para vocês. Mas não precisa disso aqui, isso aqui é só um detalhe. Aí só por ver das dúvidas eu vou vir aqui no text area, no meu HTML, e eu vou tirar essas calls e rows, porque eu vi que tá dando um probleminha no meu CSS. Se vocês perceberem, ele vai ficar bem pequenininho, mas é só vir aqui na propriedade dele, colocar height, que é a altura, e eu vou colocar de 240 pixels, que ele fica numa altura aceitável. Vou até colocar menos, vou colocar 210. Assim ele fica mais bonitinho. Ok. A gente já tem aqui os nossos campos aqui todos editados e estão centralizados. Agora a gente vai voltar aqui para o input, que é importante. Eu vou tirar esse outline, que é essa borda que fica quando a gente clica sobre o campo. Vou tirar o outline, vou colocar outline none. E aí agora não fica mais.
fazer a mesma coisa pro text area. E assim não tem mais isso. Não tem mais essa borda quando a gente clica em cima do campo. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um padding, que é um preenchimento interno de 5 pixels em cima e embaixo e de 30 dos lados. Ao mesmo tempo que eu vou colocar uma fonte, do tamanho da fonte, font size, de 20 pixels. E assim vocês perceberam que já deu uma alterada aqui. Eu vou fazer a mesma coisa no text area. E aí vocês perceberam que o que aconteceu aqui basicamente foi o seguinte. Aqui no nosso campo, se a gente colocar uns textos, vocês vão perceber que tem um espaçamento aqui na esquerda e também na direita. Isso aqui é o padding, um padding de 30 pixels na esquerda e na direita. Ao mesmo tempo que aqui em cima tem um espaçamento bem pequenininho, mas são só 5 pixels que eu coloquei para não deixar o texto colado em uma das bordas aqui do meu campo. Então assim fica bem mais otimizado e melhor no design. Coloquei aqui a mesma coisa no text area. Eu só vou deixar um espaçamento entre os campos com margem. Vou colocar aqui uma margem 0,000 e colocar aqui 10 pixels. Assim já fica um embaixo do outro, entendeu? Já fica bem melhor, a exibição. Esse margem 10 pixels e 0 é a mesma coisa que margem bottom. Se você colocar margem bottom de 10 pixels ou margem desse jeito, dá na mesma. Viu? Agora, vamos editar aqui o nosso botãozinho submit, que é o que envia o formulário. Então, vamos pegar aqui, ó, input.imp submit. E vamos colocar um font size, que é o tamanho do texto, da fonte do texto. Vamos colocar de 20 pixels. Vamos colocar um background color. Eu vou pegar aqui um azul, vou usar a ferramenta do VS Code para pegar um azul, um tom de azul. Vou pegar um tom de azul mais ou menos assim. Vamos deixar uma cor de texto de branco. E também, vamos só dar uma olhada para ver como é que tá ficando. Aqui já tá ficando bem bonitinho. E vamos colocar um preenchimento interno de 10 pixels em cima e embaixo por 50 na esquerda e na direita. Assim já fica bem grande, bem nítido para o usuário poder clicar e enviar o formulário. E a última coisa que eu quero fazer é só colocar aqui um cursor pointer, que isso aqui indica para o usuário que esse campo é clicável. Se vocês perceberem aqui, o cursor está normal, se eu passar em cima, ele fica com essa aparência. Vamos também colocar um hover, que vai fazer para mudar a cor do background quando eu passar o mouse por cima. Então, quando eu passar o mouse por cima, vou pegar o background color e vou alterar para um azul um pouco mais clarinho, mais ou menos assim, ó, para dar esse efeito. Aí, se vocês perceberem, vai mudar bem de leve aqui a cor, vai ficar um pouco mais claro, mas isso aqui já deixa bem indicativo de que o campo é clicável. Às vezes o usuário não sabe que isso aqui é um botão, então se a gente fizer essa configuração ele já tem essa noção. E aí, para deixar um pouco mais suave, eu coloquei um transition de 350 milissegundos e suave, easy. E assim, se vocês perceberem, olha, ele não vai direto para a cor, já não muda diretamente, ele vai bem devagar. Vou até deixar um pouco mais claro para deixar bem mais nítido. Aí, ó, já dá para perceber que tem esse efeito, já tem essa troca. E aí a gente já termina o nosso botão. Eu vou dar um espaçamento entre ele e o text area, porque eu acho que fica bem melhor, que diferencia um do outro. Vou colocar um margin. Vou colocar um margin bottom, que é a mesma coisa do que eu ia fazer ali. Margin bottom de 10 pixels. E aí aqui, ó, você já pode perceber que tem um espaçamento entre eles. Aí fica bem melhor. Agora, para finalizar o formulário, eu vou colocar um border no input, um border que é uma borda para poder encobrir o campo e ficar mais nítido. Vou colocar um border de 2 pixels solid com a cor C4, que é um cinza bem clarinho. E aí você já pode perceber que ele fica mais nítido, entendeu? Não fica aquele branco padrão, não fica igual aqui o text area. Eu vou colocar aqui a mesma coisa nele mesmo. E assim a gente já tem um formulário bem editado, que inclusive ele já está responsivo. Eu vou vir aqui na ferramenta para poder diminuir a largura do nosso formulário.
E aí, se vocês perceberem, ele já vai se adaptando conforme a tela do usuário. Só que o button, que vai ter que diminuir o tamanho depois, mas ele já fica aqui até 259 pixels de largura. Ele já fica bem responsível, bem editadozinho. Se você quiser colocar no seu site, não precisa usar aquela coisa de @media e tentar diminuir o tamanho dos campos, porque essa propriedade aqui do VW, que tá aqui tanto no Textarea quanto no input, já fazem isso de diminuir o tamanho do próprio campo. Então isso facilita demais. Bom, a última coisa que eu quero fazer aqui para poder estilizar é colocar um efeito diferente quando eu clicar em cima do meu campo. Vocês já vão ver isso aqui, ó. É uma propriedade, uma pseudo-classe que a gente chama no CSS, que é o Focus. É justamente isso, quando eu clicar em cima do meu input, vai acontecer uma animação onde eu vou trocar o meu border. A cor do meu border vai passar para ser um cinza diferente. Ao invés de C4, 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 que é uma cor bem clarinha, eu vou colocar um 69, 69, 69. E assim, ó, se vocês perceberem, já até deu para aparecer ali, ó, ele muda. E assim indica para o usuário que a gente está com esse campo aqui sendo selecionado. Eu acho até que dá pra colocar um transition, não sei se vai ficar legal, mas vamos colocar um transition de 200 milissegundos e easy. E aí já dá esse efeito, olha só que legal. Vou aproximar aqui pra vocês verem, que aí ele vai trocando um por um de forma bem suave, bem flexível. E eu vou fazer a mesma coisa pro Textarea. Opa, Textarea.txt vai receber a pseudoclasse Focus. Deixa eu descer aqui, ó. E vai pegar essa mesma propriedade, mesma borda. Isso, e vou colocar o transition de 200 milissegundos. E aí quando eu terminei de fazer isso, o nosso formulário aqui já tá bem bonitinho, bem certinho, tá responsivo, com todos os campos necessários. E é basicamente isso. Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido, mas se ficou alguma dúvida, deixa no campo dos comentários que eu vou estar respondendo o máximo possível. Não se esquece que o código desse vídeo está disponível para fazer o download, é o primeiro link na descrição, então fica à vontade para usar no seu site, nos seus projetos, no que for. Mas é basicamente isso pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!